Vem que hoje a gente vai conversar sobre a Terra-média. Oi gente, eu sou a Nini e o vídeo de hoje é a segunda atualização do Diário de Leitura Dias Duas Torres. Eu vou comentar com vocês hoje do capítulo O Abismo de Helm até a Passagem dos Pântanos. É o fim do livro 3 e o início do livro 2, já que essa edição também é dividida em duas partes. E foi um trecho muito legal dessa leitura. Eu li a outra parte um pouquinho mais devagar, com um espaço de dias maior, mas dessa vez eu li esses capítulos pertinho uns dos outros e foi muito bacana porque algumas coisas bem interessantes acontecem nesse trecho. Se tu tá chegando no canal agora, eu vou deixar no box de informações a playlist do Diário de Leitura de O Senhor dos Anéis. Assim, quando vocês se interessarem pela trilogia, vocês podem ir acompanhando o diário que eu gravei conforme vocês forem avançando nos capítulos. E também, gente, quero comentar que apesar de ter saído assim dos eixos, né, do meu cronograma inicial e da minha proposta inicial para esse diário de leitura, ele continua aqui no canal. Acontece que um pouquinho mais estendido e a gente vai deixar para ler O Retorno do Rei em fevereiro. Uma última interrupção antes de comentar com vocês sobre os capítulos dessa edição do Diário de Leitura. Se tu tá chegando por aqui agora, aproveita, te inscreve no canal. Se gostou do vídeo, curte e compartilha para os amigos. E para ajudar o Estante da Nini, tu pode comprar através dos links de afiliados aí embaixo no box de informações e também seguir lá nas redes sociais. Eu gostei muito desse trecho do Diário de Leitura de As Duas Torres porque esses capítulos eles têm tudo para ser determinantes para o resto da trilogia e eu imagino que sim, tanto para o desfecho desse livro quanto para o começo de O Retorno do Rei. A gente tem a volta do Gandalf, como eu comentei com vocês, e ele se junta para um caminho bem importante que é rumo a Isengard, onde está Saruman. Saruman que está ou não está do lado de Mordor, a gente não sabe muito bem qual é a dele, a gente sabe é que ele tem atrapalhado as jornadas dos nossos heróis, principalmente colocando orcs no caminho deles e orcs que podem andar de dia ou à noite, ou seja, não são orcs que têm medo do sol, que sofrem alguma consequência durante o dia. Isso dificulta bastante e já nesse trecho do livro a gente tem uma batalha bem importante, na verdade tem mais de uma batalha, mas uma delas acaba se tornando significativa e também nesse trecho a gente tem uma ajuda muito importante e um aliado fundamental para esses homens, anões e elfos que estão lutando contra Mordor, estão nessa luta contra Mordor, que são os Ents. Eu já comentei um pouquinho na edição anterior do Diário de Leitura como eu gostei do Bárbara Árvore e como foi legal ver os hobbits sendo salvos por essas criaturas que não são muito óbvias, né? Apareceram ali na história meio que inesperadamente para ajudá-los e aqui então a gente tem a participação desses entes, né, que são como eles são chamados, essas árvores antigas que são praticamente espíritos ali da floresta. Eles são determinantes para a luta contra o Saruman, que apesar de não ter sido derrotado, foi posto aí numa situação bem delicada. E eu gostei muito desse trecho porque apesar das diferentes espécies, a gente já consegue ver uma certa união nessa luta aí para combater o mal, que agora com o Saruman um pouco mais isolado vai ser todo voltado lá para Mordor. O segundo destaque que eu quero comentar com vocês nesse trecho de capítulos que eu li, né, nesse segundo bloco do Diário de Leitura de As Duas Torres, é o reaparecimento do Frodo e do Sam na história. É muito louco que por boa parte desse livro a gente não acompanha a jornada com o Sam e o Frodo, a gente acompanha com outro grupo, né, o Legolas, o Aragorn e o Gimli, que são os anões que foram encontrar os homens de Rohan e tudo mais, e depois o Gandalf volta e se junta a esse grupo, mas o mais louco é que apesar do livro, da trilogia ser sobre o Frodo de uma certa forma, porque ele é o portador do anel, é totalmente compreensível porque que ele aparece em grandes blocos afastado da história, ou seja, que a gente fique um bom tempo sem saber exatamente o que está acontecendo com o Frodo e com o Sam. Eu era bem cética de que eles estariam no caminho certo, mas acontece que eles estão, vai saber, talvez eu tenha subestimado um pouquinho a capacidade dos hobbits de se virar sozinho, né, sem os outros guardiões, eles sem os outros protetores, mas Sam e Frodo até aqui foram muito bem, e junto com a volta deles tem o terceiro destaque que eu quero comentar com vocês aqui, que é o Sméagol.
Sim, gente, eu acho que eu já comentei também na edição anterior que eu não assisti esse filme, eu já vi assim alguns trechos na TV, mas eu vou assistir só depois de concluir o livro e vou fazer um vlog curtinho como eu fiz pra Sociedade do Anel, mas eu não sabia que Sméagol voltava nesse trecho da história. E o que eu mais gostei é que ele consegue interagir com os hobbits, apesar de ter ainda a sua forma toda particular. E outro ponto que me chamou muita atenção é que a gente pensa no Sméagol, pelo menos eu pensava nele, né, antes de ler o Hobbit e agora lendo O Senhor dos Anéis, como uma figura detestável. Mas nesses capítulos em que ele aparece e que ele une a sua jornada com a do Frodo e do Sam, o Tolkien consegue mostrar que esse personagem ele é multifacetado, quer dizer, que ele tenta lutar contra aquele poder que o anel tem sobre ele e de influenciá-lo, e que ele é muito inteligente, que ele conhece muito da Terra-média, que ele conhece inclusive coisas que outras raças ali não conhecem tão bem. Porque o Sméagol sempre foi evitado, nunca foi uma figura que os outros quiseram permanecer perto, então ele sempre se virou aí em caminhos alternativos, conhece segredos ali da Terra-média e de Mordor, então eu também imagino que o Gollum, né, ou o Sméagol vai ser bem determinante para a parte final da jornada aqui, tanto do Frodo e do Sam, quanto para o desfecho de As Duas Torres. Bom, gente, então esses são os 3 pontos que eu gostaria de destacar para vocês, os meus favoritos desse trecho da leitura de As Duas Torres. Acontece muita coisa nesses capítulos, eu não quis entregar demais, né? O diário de leitura, de uma forma, já fala sobre muitos spoilers, porque eu escolho aqui os meus momentos favoritos para comentar com vocês, independente de ser spoiler ou não. Mas essa leitura tem sido muito bacana. Semana que vem eu já pretendo vir aqui comentar com vocês sobre os capítulos finais, o que falta, né, para eu concluir o livro, e depois a gente já começa a planejar a leitura de O Retorno do Rei, e também vou falar sobre o filme assim que eu concluir o livro. Vou fazer um vlog para vocês comentando o que eu achei sobre o filme nos mesmos moldes que eu fiz toda a primeira parte do diário de leitura sobre a Sociedade do Anel. Me conta aqui se tu já leu a trilogia, se tu tem interesse, ou de repente quais os livros da trilogia tu tentou ler. Fala também se tu gostou dos filmes. E bom, gente, por enquanto tem sido recomendadíssimo, tenho superado as minhas expectativas, principalmente no sentido de não ter empacado nessa leitura, não ter pensado em nenhum momento em desistir, apesar de alguns dias serem mais corridos e eu prefiro dar prioridade para essa leitura nos dias mais calmos. Os capítulos são um tantinho extensos e requer atenção. Eu tenho gostado muito, 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 e tem sido uma experiência muito mais interessante do que eu imaginava e muito mais rica também. Bom, a gente pode ficar aqui falando sobre o Tolkien, né, até semana que vem. Então é isso, e espero a participação de vocês nos comentários. Até o próximo vídeo!